Eleições 2022. Olho no voto, olho na Band. E já aqui nos estúdios do Amazonas Urgente, o candidato a governo do Amazonas pelo Solidariedade, Ricardo Nicolau. Ele está presente aqui nessa manhã para dar seguimento a essa rodada de entrevistas no seu programa mais querido da hora do almoço. Lembrando ao candidato que serão 15 minutos do tempo corrido a partir da primeira fala do senhor. Primeiro aqui vai entrar o questionamento elaborado pela produção da Band Amazonas. Em seguida, questionamentos vindos das ruas, os telespectadores, os eleitores é que vão trazer essas perguntas. E, por fim, o senhor escolhe um tema para discorrer o assunto. Então, 15 minutos, já incluindo também as suas considerações finais. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, o cronômetro já está na tela. Ricardo Nicolau, candidato a governo do Amazonas pelo Solidariedade. Seja bem-vindo ao Amazonas Urgente. Um bom dia, um bom trabalho. Bom dia Eduardo, bom dia a todos os telespectadores. E nós estamos aqui prontos para falar propostas, ideias e apresentar soluções para os diversos problemas do Amazonas. Temos aqui já o questionamento, pode colocar a produção na tela. O Polo Industrial de Manaus tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento econômico e industrialização da região norte. Como manter o bom diálogo com o governo federal e impedir os ataques ao PIN? Olha, o Polo Industrial de Manaus, ele é, sem dúvida nenhuma, o grande pilar da nossa economia. Nós precisamos não só defender para ter uma zona franca forte, mas nós precisamos ampliar o número de indústrias, colocar outras indústrias para gerar mais emprego e renda no estado do Amazonas. A Zona Franca de Manaus, nós temos que defendê-las e não deixar com que qualquer presidente, seja ele quem for, possa atacar o nosso modelo econômico que dá certo, que preservou a floresta, que gera emprego, que gera desenvolvimento para o Amazonas e para o Brasil. Esse último ataque que teve da Zona Franca de Manaus, do IPI, foi o meu partido, o Solidariedade, o único partido brasileiro que teve coragem de entrar com a ação direta de inconstitucionalidade para garantir os empregos dos amazonenses. Se hoje a Zona Franca tem empregos garantidos graças ao Solidariedade, porque quem deveria entrar, que era o governo do estado, não entrou de forma correta e teve que um partido, que foi o Solidariedade, entrar e conseguir a decisão do STF, e essa decisão também foi ratificada agora pelo novo decreto. Então, a Zona Franca de Manaus, ela é de fundamental importância para o Amazonas e nós temos que defender, independente de questões políticas. A Zona Franca é, sim, um patrimônio dos amazonenses que precisa ser preservada, precisa ser ampliada cada vez mais. E nós temos o compromisso e o dever de fortalecer a Zona Franca, mas também de fazer com que novas indústrias possam ser instaladas. Indústrias de consumo, indústrias alimentícias, polo de cosmético, polo de remédios, usar a nossa biodiversidade para produzir produtos e colocar no mundo inteiro, porque, infelizmente, o Amazonas é o segundo estado mais pobre do Brasil, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. O Amazonas tem um alto índice de desemprego e um alto índice de pessoas na informalidade. E nós precisamos ter um trabalho para gerar emprego, para fomentar, criar alternativas no turismo, polo petroquímico, mineração, enfim, poder fazer com que os amazonenses possam ter emprego, renda e combater a fome com o suor do seu trabalho. Vamos agora aos questionamentos dos eleitores, dos nossos telespectadores, com a Renata Saúde, na tela. Gostaria de saber se vocês têm uma proposta direcionada ao atendimento das crianças nos hospitais públicos, uma vez que a espera pelas consultas ainda tem sido bastante demorada. Olha, infelizmente, Renata, nós estimamos que tenha 200 mil pessoas nas filas do CIGEG. 200 mil pessoas que estão esperando consultas, exames e cirurgias. O atendimento das crianças ele precisa ser ampliado nos CAICs,
Os CAICs precisam ter novas especialidades, precisa ter novos exames. E também nos hospitais que atendam a criança, como o ICAM, como o Hospital da Criança. Então, fora o atendimento da criança, a gente precisa reestruturar toda a saúde. A urgência e emergência precisa ser ampliada e precisa resolver o problema do paciente. Muitas vezes um paciente chega com uma fratura e ele estabiliza e manda para a fila do Adriano Jorge. A gente precisa resolver, precisa dar mais complexidade, mais resolutividade. Você tem um grande hospital no Amazonas, que é o Delfim Aziz. Se você for hoje agora lá, você tem um pronto-socorro fechado há mais de 2 anos. Você tem um centro cirúrgico com 11 salas cirúrgicas que não estão sendo utilizados na totalidade. Então, nós precisamos fazer funcionar a rede de saúde, fazer funcionar as policlínicas, fazer funcionar os hospitais, fazer funcionar o Hospital Delfim Aziz. O Hospital Secom tem 135 leitos, precisa passar para 300. Maternidade, nós temos um déficit de maternidade, precisamos ter uma nova maternidade no Amazonas, até para tirar do Hospital Dona Lindu os partos e transformar o Hospital Dona Lindu no Hospital da Mulher. Então, dá para fazer, o Estado tem recursos, agora precisa competência, precisa saber fazer, precisa boa vontade, né, vontade política de fazer e mudar de verdade para enfrentar as filas e dar uma saúde de qualidade para todos os amazonenses e as pessoas que estão aqui, desde as crianças até quem está na melhor idade. Saúde, agora vamos para a segurança, com o questionamento do Maico Suel. O que está acontecendo também no nosso estado do Amazonas, muitos assaltos, né? Você vê que está acontecendo muito. E como nós falamos agora, muita segurança é muito importante para o povo brasileiro, para um pai de família, que muitas das vezes vai para o trabalho, muitas das vezes não sabe se volta. Infelizmente, essa é a realidade do estado do Amazonas. Enquanto no Brasil as mortes violentas caíram em 6%, só o Amazonas cresceu mais de 50%, 54%. Hoje, infelizmente, nós temos dezenas de assaltos em ônibus, você tem assalto com motos, você tem uma insegurança muito grande no nosso estado. Por que tem insegurança? Primeiro, falta policiais. Estima-se que 600 policiais por turno cuidam da cidade inteira. 600 policiais não cuidam da Zona Leste. 600 policiais não cuidam da Zona Norte. Se faz segurança pública no Amazonas como se fazia há anos atrás, no passado. Zero de tecnologia. E hoje nós já temos tecnologias para colocar, inclusive nas viaturas, câmeras de reconhecimento facial, câmeras nas ruas, banco biológico, fazer uma polícia científica de forma correta. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos enfrentar a criminalidade. Não pode ter conivência com o crime. Nós precisamos trazer mais policiais nas ruas, fazer o concurso, mas como o Amazonas tem pressa e a insegurança é grande, precisamos trazer policiais da reserva de imediato, a partir de janeiro, para dobrar, no mínimo dobrar o número de policiais nas ruas da cidade de Manaus. E não ter como fazer, não ter acordo com bandido. Nós temos que enfrentar mesmo a criminalidade. Olha, na nossa cidade, no estado do Amazonas, a maioria das delegacias funcionam com horário comercial, de segunda a sexta até às 17 horas. Então, como se o crime marcasse hora e dia para acontecer. Nós precisamos colocar as delegacias 24 horas para funcionar. Precisamos fazer uma verdadeira guerra contra a criminalidade para poder fazer com que o povo possa ter condições de vida. Mas eu sempre falo que quando se fala em segurança pública, nós não podemos falar só da repressão. Nós precisamos colocar e dar oportunidade para o nosso povo e para a nossa gente, com geração de emprego, ocupação da juventude, colocar esporte, programas sociais, porque se nós não fizermos o outro lado e dar uma condição melhor ao cidadão, nós vamos estar enxugando gelo. Então nós precisamos fazer uma repressão dura, firme, com tecnologia, com homens treinados, armados, com um contingente maior, mas paralelo a isso precisamos trabalhar para que o Estado dê oportunidade aos jovens, possa fazer esporte, educação de qualidade. Hoje nós temos um grande problema, que a pandemia trouxe um atraso
na educação. Nós precisamos recuperar esse tempo perdido. Nós precisamos fazer com que o Amazonas tenha um governo que se preocupe com as pessoas e um governo que possa trabalhar de verdade pelas pessoas. Seguimos aqui com o próximo tema, geração de empregos, com o Timóteo, na tela. Senhores candidatos, me chamo Timóteo. Minha pergunta é: quais são os incentivos para facilitar os jovens ao acesso ao mercado de trabalho e também os projetos para facilitar o acesso aos mesmos às universidades públicas e privadas do estado do Amazonas? Olha, a geração de emprego, desenvolvimento econômico é um grande desafio para todos nós. E nós precisamos preparar a nossa juventude para essa nova economia, colocar a economia no século XXI, preparar o empreendedor digital. Nós falávamos da Zona Franca. A Zona Franca é extremamente importante. Hoje nós temos uma indústria 5.0. Nós precisamos fazer com que a indústria cresça. Mas, paralelo a isso, criar alternativas. Porque nós somos um estado de 4.300.000 habitantes e a Zona Franca não suporta o número de empregos. Precisamos ajudar os empreendedores através da FEAM, através do CETAM para prepará-los. Nós precisamos fazer com que o setor primário, né, a produção rural, saia de hoje dos 5% do PIB e possa representar 10%, até mesmo, Eduardo, para as coisas que nós consumimos. Hoje, a tapioquinha do nosso dia a dia, aquela goma, a fécula, vem lá do Paraná, vem do Mato Grosso. O peixe que nós comemos vem de Rondônia. A banana que nós comemos vem de Boa Vista. Então, a gente precisa fazer com que o Amazonas possa produzir mais e colocar alimentos mais baratos na mesa do trabalhador e na mesa das pessoas. E, para isso, nós temos que incentivar, colocar adubo de melhor qualidade, colocar o calcário, ajudar na viabilidade, porque isso se torna uma economia forte e a gente garante um alimento de qualidade e com preço mais competitivo. O que nós precisamos é fazer com que o nosso estado tenha planejamento. O único estado da região norte, poucos do Brasil, não fizeram um planejamento para saber para onde nós vamos, como nós vamos crescer, de que forma nós vamos crescer. E sem planejamento, e sem competência, e sem ações efetivas, nós vamos continuar falando dos mesmos problemas, porque ao longo de 40 anos foi implantada uma forma de governar, um jeito de governar que não tem dado bons resultados. Então nós precisamos mudar, precisamos fazer com que o Estado cuide das pessoas. Nós estamos num momento importante, um momento dramático de fome. Esse momento, nós temos que fazer um programa de combate à fome. O auxílio permanente, que hoje é R$ 150, nós queremos levar esse auxílio para R$ 300, para poder ajudar as pessoas que estão passando fome e automaticamente colocar mais recursos na economia. Então, o Amazonas precisa muito de mudança de método, de jeito de governar, pensando nas pessoas e no nosso futuro. Temas na tela para o candidato escolher. Enche a tela aqui: educação, segurança pública, geração de emprego, habitação, Zona Franca e saúde. O senhor tem pouco menos de 3 minutos para discorrer e ainda as considerações finais. Olha, eu vou escolher habitação, até porque nós já falamos um pouco de outras questões. Olha, infelizmente, o atual governo está terminando o seu governo sem construir uma residência. Não foi entregue uma casa e Manaus, o Amazonas, foi o estado que mais cresceu no déficit habitacional. Nós precisamos ter um programa para trazer o programa federal da Casa Verde e Amarela para os conjuntos habitacionais. Nós queremos fazer, através da FEAM, um grande programa para fazer construção e reforma e qualidade de moradia. Porque hoje é um costume na nossa terra você ter terrenos de família. Então mora o pai, mora o filho, mora várias pessoas em casas diferentes. Tá? E muitos deles não têm condições de fazer a sua casa. Aí entra o programa do Estado para ajudar e financiar a construção da casa no terreno onde ele já tem, para ele morar no mesmo lugar onde ele está acostumado a morar e poder trazer moradia digna. Eu acho que o mínimo que um cidadão pode ter na sua vida para viver com dignidade é ter uma moradia digna, é ter alimentos na sua mesa
e preparar para um futuro. Não tem nenhum pai, nenhuma mãe que quer um futuro para os seus filhos igual ou pior do futuro que você teve. Então, nós precisamos trabalhar para que o futuro da nossa juventude, para que o futuro dos nossos filhos seja um futuro muito melhor. Para isso, precisa trabalhar. Para isso, precisa ter competência, ter estratégia, ter planejamento e abrir oportunidades para o nosso povo poder ter esse futuro melhor. Considerações finais, candidato, fica à vontade. Eduardo, eu quero agradecer todos os telespectadores, dizer da nossa vontade, do nosso compromisso, tanto meu, do Ricardo Nicolau, quanto da minha candidata a vice, professora Cristiane Balheiro, uma pessoa que conhece de educação, nascida no interior do estado e tem muito a contribuir também numa educação de qualidade. Nós queremos ter a oportunidade de fazer diferente, ter a oportunidade de mudar de verdade, de fazer uma saúde de qualidade, de fazer uma segurança de qualidade, de trabalhar efetivamente por uma segurança de qualidade, trabalhar para um Estado muito melhor, um Estado mais justo, um Estado mais humano, um Estado próspero. Eu tenho a experiência necessária de quem já foi parlamentar, deputado estadual, vereador, como empresário de mais de 30 anos, para poder apresentar e fazer a grande transformação que o Amazonas merece. E para isso, eu peço essa oportunidade votando no 77. Ricardo Nicolau, candidato a governo do Amazonas, pelo Solidariedade, agradecer a sua presença e lembrando a todos que essa entrevista está no nosso Facebook e também no YouTube, é só acessar.